Meu nome é Seren Johansson, tenho 28 anos, e durante 3 anos meus pais ligaram para todos os empregadores aos quais eu me candidatava e diziam que eu tinha antecedentes criminais. Era mentira. Eu nunca fui presa, nunca nem levei multa de trânsito. Mas aos 27 anos, eu estava morando em um abrigo para pessoas em situação de rua, lavando o cabelo na pia de um posto de gasolina e fazendo uma refeição por dia porque ninguém num raio de 80 quilômetros queria me contratar. Meu pai me mandava a mesma mensagem toda semana: volta para casa. Pede desculpas e talvez eu pare. E então, numa terça-feira de manhã, uma mulher bateu na porta do abrigo e disse 7 palavras que mudaram tudo. Sua avó me contratou para encontrar você. Antes de eu contar o que havia naquela pasta, por favor, deixa o like e se inscreve. Mas só se essa história realmente tocar você. E escreve nos comentários que horas são aí onde você está. Eu sempre gosto de ver de onde as pessoas estão ouvindo. Agora deixa eu te levar para Harlem, no interior de Goiás. Uma semana depois do meu aniversário de 25 anos, o dia em que eu decidi que já bastava pedir permissão para viver a minha própria vida. Harlem, Goiás. População de pouco mais de 4.000 pessoas. Um mercado, uma escola estadual, uma lanchonete que serve o mesmo escondidinho de carne desde 1987. Aquele tipo de lugar onde todo mundo acena da varanda e sabe de quem é a picape estacionada onde não devia. Os Johansson eram nós. As pessoas nos consideravam gente decente. Meu pai Geraldo trabalhou 19 anos como chefe de produção numa fábrica da região até ela fechar. Minha mãe Denise ajudava na distribuição de comida todo dia de ação de graças da igreja local. No papel nós éramos aquela família para a qual as pessoas apontavam e diziam: é assim que se cria uma filha. Atrás da porta de casa as regras eram outras. Eu não tive uma chave da própria casa até os 20 anos. Não tinha permissão para ir a mais de 16 quilômetros sem avisar antes. Quando fiz 14 anos, comecei a limpar mesas numa lanchonete na rodovia depois da escola. Salário mínimo, nada demais. Meus pagamentos iam direto para uma conta conjunta que minha mãe abriu por segurança. Eu nunca vi um extrato, nunca perguntei. Era simplesmente assim que as coisas funcionavam. Eu me formei como a melhor aluna da turma. A orientadora da escola me chamou de lado no último ano e disse: Seren, você pode conseguir bolsa de verdade. Eu levei os folhetos para casa. Meu pai nem abriu. Colocou em cima do balcão e disse: faculdade é para quem não sabe trabalhar com as mãos. Então eu fiquei. Limpava a casa, cozinhava, cortava a grama, ajudava minha mãe na horta e toda noite ouvia meu pai falando à mesa sobre como o mundo estava indo para o abismo. E toda noite ele olhava para mim por cima do prato e dizia a mesma coisa: você tem teto, comida e família. O que mais uma moça da sua idade precisa? Durante muito tempo eu não tive resposta. Então, uma semana depois de fazer 25 anos, alguma coisa se moveu dentro de mim. Não foi nada dramático. Não teve briga. Não teve cena. Eu só estava na cozinha esfregando a mesma frigideira de ferro que esfregava desde os 12 anos, e um pensamento caiu na minha cabeça como uma pedra quebrando vidro. Eu vou fazer 40 anos e ainda vou estar exatamente aqui fazendo exatamente isso. Aquilo me assustou mais do que qualquer coisa que meu pai já tinha dito. Na manhã seguinte, eu fui à biblioteca pública de Harlem e sentei em um dos computadores comunitários no fundo, com teclado ruim e limite de 15 minutos por pessoa, e criei um novo e-mail. Não o e-mail da família que minha mãe conhecia. Um novo, só meu. Achei um anúncio de uma loja de materiais de construção em Millfield, uns 20 minutos a leste. Precisavam de atendente. Tempo integral das 9 às 5, benefícios após 90 dias. Preenchi a candidatura com 2 dedos e apertei enviar antes que eu pudesse me convencer a desistir. 2 dias depois recebi a resposta. Queriam me entrevistar. Quinta-feira, 10 da manhã. Eu li o e-mail 3 vezes, fechei a aba do navegador e fui andando para casa com as mãos tremendo. Não de medo, de algo que eu não sentia havia anos. Acho que era esperança. Naquela noite, durante o jantar, alguma coisa estava errada. Meu pai estava na cabeceira da mesa, garfo, numa mão, jornal dobrado ao lado do prato. Ele olhou para mim uma vez só, uma única vez, com uma expressão que eu não consegui nomear. Minha mãe estava na pia de costas para nós dois, lavando louça que já estava limpa. Ninguém disse nada. Na manhã seguinte eu fui a Millfield para a entrevista. O gerente apertou minha mão na porta. Sorriu. Depois me mandou sentar e o sorriso desapareceu.
O nome dele era Beto. Devia ter mais de 50 anos. Óculos de leitura pendurados no pescoço por uma corrente. Em cima da mesa estava minha ficha impressa. Sarin, ele disse. Vou ser sincero com você. Tudo bem. Tem alguma coisa no seu histórico que a gente deveria saber? Eu pisquei. Não, senhor. Nada. Ele tirou os óculos e apertou a ponte do nariz. Ontem alguém ligou para cá. Não vou dizer quem. Mencionou a acusação de furto. Criminal. A sala inclinou. Eu agarrei o braço da cadeira. Isso é mentira. Eu nunca fui presa. Nunca roubei nada na minha vida. Beto olhou para mim e eu vi. Ele queria acreditar, mas ele tinha um negócio para proteger e o telefonema já estava ali plantado no ouvido dele. Sinto muito, disse ele. Não podemos seguir. Voltei dirigindo em silêncio. Sem rádio, sem lágrimas. Só as faixas brancas da rodovia passando uma atrás da outra. Quando entrei na garagem, meu pai estava sentado na varanda, jornal aberto no colo. Nem levantou os olhos. Como foi o dia, querida? Fiquei parada com a chave na mão, olhando para o verso do jornal. Ele virou a página devagar, casualmente. Normal, eu disse. Que bom. Ele dobrou o jornal. Sua mãe fez carne de panela. Eu fiquei em silêncio o jantar inteiro. Carne de panela, vagem, chá gelado. Minha mãe comentou sobre a cerca nova dos vizinhos. Meu pai concordava como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E em algum lugar entre a carne de panela e o chá gelado, um pensamento começou a se formar. Pequeno, feio, impossível. Eles sabiam. Eu empurrei esse pensamento para longe. Eram meus pais. Pais não fazem isso. Mas não consegui empurrá-lo por muito tempo. Nas 6 semanas seguintes me candidatei a mais 3 lugares. Um supermercado em Riduí, um depósito na divisa do município, uma lanchonete em Cooperton que estava contratando para o turno da manhã. Os 3 me chamaram para a entrevista. Os 3 cancelaram em até 48 horas. O supermercado disse que a vaga já tinha sido preenchida. O depósito nunca mais retornou. Mas a lanchonete foi diferente. A dona, uma mulher chamada Patty, foi honesta comigo. Se inclinou sobre o balcão e baixou a voz. Querida, alguém ligou aqui falando de você. Meu peito apertou. O que disseram? Disseram que você tem ficha criminal. Furto e fraude. Foi uma mulher. Patty assentiu. Disse que era uma vizinha preocupada. Vizinha preocupada. Naquela noite esperei meus pais dormirem. Caminhei pelo corredor até o ateliê de costura da minha mãe, o único cômodo da casa que era só dela. Abri a gaveta da mesa, afastei retalhos, almofadas de alfinete e linhas. E lá estava. Um caderno azul pequeno. Eu o abri. A letra da minha mãe. Cuidadosa. Reta. A mesma caligrafia com que ela escrevia cartões de aniversário. Na coluna da esquerda, Millfield Ferragens Riduí Fresh Mart County Line. Logística Copperton Family Diner. Na coluna da direita, marcas vermelhas de conferência. Todos os lugares para onde eu tinha mandado o currículo. Um por um. Fiquei parada no escuro segurando aquele caderno e senti o chão desaparecer sob os meus pés. Não era paranoia. Não era coincidência. Minha mãe tinha uma lista. Ela estava me monitorando. Guardei o caderno de volta no lugar, fechei a gaveta e voltei para o meu quarto. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, repetindo a mesma pergunta, sem parar: como você luta contra as pessoas que deveriam te proteger? Na manhã seguinte, coloquei o caderno azul em cima da mesa da cozinha. Minha mãe estava servindo café. Meu pai passava manteiga na torrada. No rádio tocava uma música sertaneja antiga. Tudo normal, tudo comum. Mãe, eu disse. Explica isso. Denise olhou para o caderno. A mão dela parou no meio do movimento. O café derramou no balcão. E então vieram as lágrimas. Mas você mexeu nas minhas coisas. A voz dela quebrou na palavra minhas. Foi assim que eu te criei. Vasculhando as coisas da sua mãe, você ligou para os meus empregadores, para todos eles. Você disse que eu era criminosa. Eu fiz isso porque te amo. Ela apertou a mão contra o peito. O mundo lá fora é perigoso. Você não faz ideia do que pode acontecer com uma moça sozinha. Eu tenho 25 anos, mãe. Não sou uma menina. Meu pai colocou a torrada no prato. Não levantou a voz. Ele nunca levantava. Nós estamos te protegendo, Sarin. Você acha que vai sobreviver lá fora? Você nem sabe cuidar de si mesma. Eu preparo todas as refeições desta casa desde os 16. Ele ignorou. Pare com isso imediatamente. Eu vou chamar a polícia. Geraldo soltou uma risadinha curta pelo nariz. E vai dizer o quê? Que sua mãe fez telefonemas?
Vão rir da sua cara. Olhei para minha mãe com lágrimas escorrendo pelo rosto e o café espalhando pelo balcão. Olhei para meu pai calmo como uma manhã de domingo passando manteiga na segunda torrada. Se vocês não pararem, eu disse, eu vou embora. Ele nem piscou. Se você sair por essa porta, sai sem nada. Sem dinheiro, sem documentos, sem nada. Achei que ele estivesse blefando. Não estava. Fiz a mala naquela mesma noite. Uma mochila, 2 trocas de roupa, escova de dentes, carregador de celular e uma foto da minha avó que eu guardava na gaveta de cabeceira. Quando abri a porta da frente, minha mãe estava no corredor, braços cruzados, rosto seco. As lágrimas tinham sumido. No lugar delas, havia algo mais duro. Se você sair, ela disse para nós, você morreu. Meu pai estava atrás dela com os braços cruzados, ocupando o corredor como uma parede. Não disse nada, nem precisava. Saí para a varanda, peguei o celular, abri o aplicativo do banco. Saldo 0, anos de salário, gorjetas da lanchonete, dinheiro de aniversário da vovó Maggie. Cada real que eu tinha ganhado na vida tinha desaparecido. Minha mãe estava naquela conta desde que eu tinha 16 anos. Ela não precisava da minha permissão para tirar tudo. Eu preciso da minha certidão de nascimento, eu disse, e do meu CPF. Esses documentos pertencem a esta casa, meu pai respondeu do outro lado da porta, já fechando. E então bateu a porta. Saí pela entrada da garagem às 9h47 da noite numa terça-feira de outubro. Eu tinha uma mochila, um celular com 11% de bateria e R$ 12 no bolso de trás. Não tinha documento com foto. Não tinha plano. Não tinha para onde ir. Cheguei ao posto da rodovia e sentei no meio-fio sob as luzes fluorescentes. Caminhões entravam e saíam. A caixa me olhou uma vez pelo vidro, depois desviou o olhar. Às 11h16 da noite, o celular vibrou. Mensagem do meu pai: volta para casa. Pede desculpas, e eu penso. Desliguei o celular. Não porque eu fosse corajosa, mas porque a bateria já estava para acabar mesmo. Eu tinha R$ 12 e nenhum lugar para dormir. Mas pela primeira vez em 25 anos, ninguém estava me dizendo para onde eu tinha que ir. Encontrei o abrigo comunitário de Harlanda 2 dias depois. A mulher do caixa do posto, a mesma que desviou o olhar na primeira noite, me contou sobre ele na segunda manhã, quando eu tinha passado a noite trancada no banheiro. Ela não fez perguntas, só escreveu um endereço num guardanapo e empurrou até mim pelo balcão. O abrigo ficava num galpão adaptado na Rua das Flores. 20 camas, banheiro coletivo e uma cozinha administrada por voluntários. Cheirava a produto de limpeza industrial e sopa requentada. As lâmpadas fluorescentes zumbiam a noite inteira. Quem comandava o lugar era Linda Matos. 47 anos, cabelo curto, óculos de leitura, que ela vivia empurrando de volta para o nariz. Ela não perguntou por que eu estava ali. Me entregou uma toalha e apontou para a cama 14. Você não precisa explicar por que está aqui, ela disse. Só precisa querer se levantar. Eu era no mínimo 15 anos mais nova do que qualquer outra pessoa no abrigo. Comecei o processo para recuperar meus documentos. Pedi segunda via da certidão de nascimento pelo correio. 6 a 8 semanas, me disseram. Fui ao Detran tentar uma identidade provisória, mas sem CPF e sem outros documentos. Me mandaram voltar depois. E depois voltar de novo. Enquanto esperava, eu lavava louça no abrigo em troca de uma porção extra de comida, varria o chão, organizava o depósito. Eu precisava ser útil. Precisava me manter em movimento. E continuei me candidatando a empregos. Desta vez mais longe. 30, 40, 50 quilômetros. Lugares de que meus pais nunca tinham ouvido falar. Cidades onde eles nunca tinham ido. Eu convencia a mim mesma de que a distância resolveria tudo. Que se eu fosse longe o bastante, a influência deles terminaria. Eu estava errada nisso também. O restaurante ficava em Granton, uns 55 quilômetros ao sul. Negócio de família. Toalhas xadrez, prato do dia escrito em quadro branco. Precisavam de recepcionista. Mandei currículo pela internet da biblioteca e fui chamada para entrevista naquela mesma semana. Peguei uma blusa emprestada com outra mulher do abrigo e subi no ônibus municipal às 6 da manhã. O gerente se chamava Davi. Parecia decente. Apertou minha mão e disse que me daria a resposta até sexta. Na quinta de manhã, ele ligou. Eu atendi no primeiro toque. Sarin, sinto muito. Decidimos seguir por outro caminho. Meu estômago caiu. Posso perguntar por quê? Silêncio. Um silêncio comprido. Alguém nos enviou por e-mail um documento. Parecia um boletim policial.
Sentei na minha cama do abrigo. Um boletim policial. Desta vez não foi telefonema. Foi e-mail com anexo. Parecia oficial. Documento digitado, formatado e enviado de uma conta anônima para um restaurante a 55 quilômetros de distância. Meu pai tinha trabalhado 19 anos como encarregado de produção. Sabia montar memorandos. Sabia fazer documento com cara de oficial. Tinha impressora scanner, papel timbrado antigo da empresa, que parecia suficientemente sério se ninguém olhasse com atenção. Eles tinham passado para outro nível. Telefonema já não bastava. Agora vinham documentos, provas fabricadas, tudo montado para parecer uma checagem real de antecedentes. Naquela noite, sentada na cama 14, meu telefone vibrou. Número desconhecido, mas eu reconheci o tom. Ainda está frio aí fora. A porta continua aberta. Fiquei muito tempo olhando para aquela mensagem. Depois apaguei. Mas outra coisa ficou na minha cabeça naquela noite. Uma coisa que Linda tinha mencionado 2 dias antes. Uma mulher tinha ido ao abrigo perguntando por mim. Uma mulher que eu não conhecia. Ela havia deixado um cartão. Na hora eu não dei importância. Agora não conseguia parar de pensar nisso. Meu pai ligou no domingo. Não sei por que eu atendi. Talvez porque estava chovendo e o telhado do abrigo estava pingando sobre a cama 12. Talvez porque cansaço não cura nada. Volta pra casa, Serin. Parem de ligar para os meus empregadores. Não faço ideia do que você está falando. Eu vi o caderno pai. Que caderno? O da mãe. Com as marcas vermelhas. Silêncio. 5 segundos. 10. Eu conseguia ouvir a torneira da cozinha escorrendo ao fundo. A mesma torneira que pingava havia 3 anos, porque ele nunca consertou. Você está confusa, ele disse. Você sempre foi confusa. Eu não estou confusa. Eu não consigo emprego por causa de vocês. Você não consegue emprego porque não está pronta para o mundo real. Eu vou desligar. Se desligar, perde essa família. Eu já perdi. Apertei o botão vermelho e coloquei o celular virado para baixo no colchão. Minhas mãos tremiam não de medo. Tremiam do esforço de manter a voz firme durante 2 minutos e 14 segundos. Eu não liguei de volta. Ele também não. A partir dali foram só mensagens. Uma por semana, às vezes 2, sempre no mesmo tom. A porta entreaberta só o bastante para me lembrar de que eles podiam fechá-la. Logo, é dia de ação de graças. Sua mãe vai fazer torta. Vi sua amiga Kátia no mercado. Ela perguntou de você. Vai esfriar. Aposto que esse abrigo não é quente. Cada mensagem era um anzol. Cada uma pensada para me fazer sentir que o problema era eu. Que eu tinha ido embora. Que eu tinha destruído a família. Que eu devia rastejar de volta. Eu salvei todas. Ainda não sabia o que fazer com elas, mas alguma coisa dentro de mim dizia guarda tudo. Foi a coisa mais inteligente que eu fiz naquele ano. Depois daquela ligação, fiquei sentada na cama por muito tempo olhando para o teto. E pensando por quê? Por que seus próprios pais prefeririam te ver sem teto, em vez de te ver independente? Eu até hoje não tenho uma resposta completa, mas quero te perguntar uma coisa. Seus pais já sabotaram alguma oportunidade sua e depois agiram como se estivessem te fazendo um favor. Se isso tocou em alguma ferida sua, eu queria muito ler sua história nos comentários. As noites no abrigo eram silenciosas, todas elas. Só o zumbido do aquecedor próximo ao rodapé e a tosse de alguém 2 camas adiante. Eu pensava muito na minha avó Margarida Johansson. Todo mundo a chamava de Meg. Ela morava numa chácara de 40 acres depois de Riduí, a mais ou menos 40 minutos de Arlanda. Galinhas, uma horta pela metade e um celeiro, que ela pintava de branco toda a primavera, porque dizia que isso mantinha a honestidade no lugar. Ela vendeu a chácara 3 anos antes de morrer. Eu tinha 23 quando ela se foi. Insuficiência cardíaca. Rápido do jeito que ela teria preferido. No enterro, meu pai chorou uma vez só durante o elogio fúnebre e depois voltou a apertar mãos e aceitar travessas de comida. Mas eu continuava lembrando da última vez que vi minha avó sozinha. Foi cerca de 1 ano antes da morte dela. Ela me chamou na chácara. Os novos donos ainda não tinham se mudado, então ela ainda tinha acesso. Nós sentamos na varanda com chá gelado adoçado e ela me disse uma coisa que eu não entendi na época. Se um dia as coisas ficarem realmente ruins, alguém vai vir te encontrar. Não se assusta quando isso acontecer. Lembro que eu ri. Vó, do que a senhora está falando? Ela não riu. Só ficou olhando para o campo e disse, eu conheço meu filho querida. Conheço ele há 50 anos. Depois mudou de assunto.
Perguntou sobre a horta de casa se os tomates tinham brotado. Mas houve mais uma coisa. Algo que ela disse quando eu estava indo para o carro. Eu vendi a chácara, mas não gastei o dinheiro. Lembra disso? Eu não lembrei. Não até o meu 5º mês no abrigo deitada na cama 14 e olhando para uma mancha de água no teto em forma de Goiás. Aí eu me lembrei de cada palavra. Foi Linda quem trouxe o assunto à tona de novo. Eu estava organizando os suprimentos no depósito. Papel higiênico à esquerda, produtos de limpeza à direita. Trabalho mecânico para ocupar as mãos quando a cabeça não cala. Ela se encostou no batente da porta com aquela expressão que fazia quando escolhia as palavras. Sarin, você lembra daquela mulher que veio aqui no mês passado? Parei na hora. A que perguntou por mim? Ruth alguma coisa. Eu não dei seus dados regra do abrigo. Mas ela deixou um cartão. Linda puxou o cartão do bolso de trás já um pouco amassado numa ponta e me entregou. Ruth Callan, detetive particular licenciada no estado de Goiás. Número de licença PI 2, 14774550-182. Li 2 vezes. Detetive particular. Meu primeiro pensamento foi óbvio. Meu pai contratou alguém para me encontrar. Esse é o próximo passo dele. Me rastrear, descobrir onde eu estou, talvez tentar me expulsar do abrigo com alguma acusação inventada. Como ela era, perguntei. Mais de 50. Cabelo grisalho curto. Calma. Educada. Linda hesitou. Ela não me pareceu problema, Sarin. Parecia alguém procurando uma pessoa de quem se importa. Guardei o cartão no bolso. Não liguei. Não estava pronta para entrar em outra armadilha montada pelo meu pai. Eu já tinha sido passada para trás vezes demais. Mas o cartão ficou no meu bolso. E toda vez que eu lavava a roupa, eu o passava para o jeans limpo. Não conseguia jogar fora. Tinha algo nele que me incomodava. O jeito como ela apareceu no abrigo sem se esconder. O jeito como deixou o nome verdadeiro. Meus pais não agiam assim. Eles se escondiam. Mentiam. Mandavam as coisas da sombra. Essa mulher bateu na porta da frente. No 7º mês eu começava a me reerguer. A segunda via da minha certidão tinha chegado. O Detran finalmente me deu uma identidade provisória. Pela primeira vez na vida adulta eu tinha uma foto do meu próprio rosto num documento do governo. Pequena vitória. Sensação enorme. Então Linda me chamou ao escritório. Ela estava sentada atrás da mesa com a porta fechada. Isso nunca acontecia. A porta de Linda ficava sempre presa por um tijolo que ela tinha pintado de azul. Senta, ela disse. Não grosseira, só séria. Hoje me ligou uma mulher se identificando como assistente social. Disse que você tem histórico documentado de violência e que representa risco para os outros moradores. O Arda Salagelau. Foi a minha mãe. Linda assentiu devagar. Foi o que eu imaginei. Trabalho aqui há 11 anos. Assistente social não liga aleatoriamente para abrigo tentando difamar hóspede. Não é assim que funciona. O que você respondeu? Que eu não podia discutir informações de moradores. Ela desligou. Linda se inclinou para a frente. Eu vou registrar a ligação. Mas preciso ser sincera com você. Se ela contatar a secretaria do município, se entrar com denúncia formal no sistema, talvez eu não consiga manter sua vaga aqui. Isso foge da minha alçada. Eu fiquei sentada. A lâmpada fluorescente zumbia sobre a minha cabeça. O aquecedor estalava no rodapé. Meus pais tinham sabotado meus pedidos de emprego. Tinham falsificado boletins policiais, esvaziado minha conta bancária, retido meus documentos, e agora estavam tentando tirar de mim o último lugar onde eu podia dormir. E foi ali que algo mudou. Não foi raiva. Raiva é quente atrapalhada e passa. Foi outra coisa. Foi clareza. Como uma janela engordurada por anos que finalmente alguém limpa. Eu parei de sentir medo. Fiquei pronta para agir com precisão. Em Harlanda, a reunião do conselho da cidade acontecia na primeira quinta-feira de cada mês. Cadeiras de metal no centro comunitário. Lâmpadas fluorescentes. Um microfone no púlpito que chiava se você chegasse perto demais. Apareciam entre 15 e 40 pessoas, dependendo se havia discussão sobre loteamento ou reclamação de buraco na rua. Na maioria das vezes era a mesma dúzia de aposentados e um homem que passava havia 3 anos tentando conseguir uma placa de pare na rua dele. Linda me disse, seu pai se inscreveu para falar hoje à noite. Fui. Sentei na última fileira perto da saída, usando um casaco emprestado. Não aparecia em lugares públicos de Harlanda desde que saí de casa.
Geraldo subiu ao púlpito às 7h22 da noite. Estava com a camisa azul melhor que tinha aquela que Denise passava para funerais e reunião no banco. A voz dele falhou na primeira frase e eu soube que tinha ensaiado. Estou aqui como pai, ele disse. Minha filha saiu de casa e caiu em más companhias. Está vivendo em abrigo. Tenho tentado trazer lá de volta, mas ela se recusa. Ele fez uma pausa e deixou o silêncio trabalhar. Uma mulher da segunda fila levou a mão à boca. Peço a esta comunidade que me ajude a alcançar minha menina. Na primeira fila, Denise estava sentada com as mãos no colo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A senhora ao lado, Dona Patrícia do Correio, apertou a mão dela. As pessoas se viraram para me olhar. Eu senti 40 pares de olhos, alguns cheios de pena, outros curiosos, outros já com veredito pronto. O homem no púlpito era um pai de coração partido. A garota no fundo era o problema. Ninguém perguntou se eu queria falar. A reunião continuou. Eu não disse uma palavra. Tirei um bloco da bolsa e anotei tudo o que meu pai falou palavra por palavra. Depois saí pela porta lateral. Depois daquela reunião, Harlanda deu o veredito sobre mim. O supermercado onde eu tinha perguntado sobre trabalho temporário tinha a esposa do gerente presente na reunião. A vaga fechou. O frentista que antes acenava para mim passou a olhar através de mim. No abrigo, uma das voluntárias, professora aposentada chamada Berta, me puxou de lado durante o almoço. Querida, talvez você devesse voltar para casa. Seu pai está arrasado. Pousei a colher. A senhora ouviu o discurso dele. Todo mundo ouviu. Aquele homem tão sofrido ali na frente implorando pela filhinha. Eu queria gritar. Queria mostrar meu celular e a mensagem volta para casa. Pede desculpas e eu penso. Queria falar do caderno azul com marcações vermelhas, dos boletins falsos, da ligação para o abrigo dizendo que eu era violenta. Mas não falei, porque em 7 meses eu tinha aprendido uma coisa: quando quem te acusa chora em público, ninguém escuta a acusada. Dias depois, alguém da comunidade religiosa ligou para o abrigo. Não de uma igreja específica, só um membro preocupado oferecendo um encontro para a reconciliação familiar. Linda recusou educadamente em meu nome. As paredes estavam se fechando. Meus pais tinham transformado a cidade inteira no sistema de vigilância deles. Cada vizinho simpático, cada voluntário bem-intencionado, cada pessoa que viu o lábio tremendo do meu pai naquele púlpito, todos eles tinham virado extensão da armadilha. Mas eu continuava pensando no que minha avó dissera. Alguém vai vir te encontrar. E continuava pensando naquele cartão no meu bolso. Ruth Callan, Detective Particular. Eu não tinha mais nada a perder. O abrigo era a última parede entre mim e a rua. Naquela noite peguei o cartão e liguei. Ela apareceu na manhã seguinte às 8 em ponto. Linda a deixou entrar. Ruth Callan era exatamente como Linda tinha descrito. Mais de 50 anos, cabelo grisalho curto, sem joias, sem floreios, vestia um blazer azul marinho simples e carregava uma pasta de couro marrom que parecia mais velha que eu. Sentou-se numa cadeira dobrável ao lado da minha cama. O abrigo estava quase vazio. Os outros estavam no centro de dia ou procurando emprego. Serin Johansson. Suu. Ela colocou a pasta em cima da cama entre nós. Na aba escrito em tinta preta já desbotada, havia 5 palavras numa caligrafia que eu reconheci imediatamente. Para Serin, quando ela estiver pronta. A letra da minha avó. O ar saiu dos meus pulmões. Meu nome é Ruth Callan. Sou detetive particular licenciada no estado de Goiás. Sua avó Margarida me contratou há 10 anos. 10 anos, eu teria 18 na época. Ela me pagou adiantado por 10 anos de monitoramento periódico dos seus pais. As instruções dela eram específicas. Ruth fez uma pausa. E para entregar isto a você. Como a senhora soube que a situação tinha piorado o suficiente, Ruth me olhou firme. Quando sua mãe ligou para o abrigo se passando por assistente social, eu já estava acompanhando havia algum tempo. Tenho registros de telefonemas para empregadores feitos por ela ao longo de 2 anos. Tenho 37 contatos separados. Tenho cópias dos documentos falsificados criados pelo seu pai. Eu tenho tudo. Eu olhei para a pasta. Para a letra da minha avó. 10 anos de planejamento. Uma mulher idosa numa chácara já vendida olhando 10 anos para frente e vendo exatamente o que ia acontecer. Ela previu isso, Ruth disse baixinho, quase com exatidão de ano. Levei a mão ao fecho. Na parte de cima havia um envelope creme selado com meu nome na letra da avó, Maggie.
A mesma caligrafia de cartões de aniversário. Se você está lendo isto, é porque as coisas ficaram ruins. Se você está lendo isto, é porque as coisas ficaram ruins. Me perdoe por não ter conseguido impedir seu pai enquanto eu estava viva. Eu tentei. Passei 30 anos casada com um homem como ele, seu avô, e eu sei como as paredes vão se fechando. Como eles fazem você acreditar que a gaiola é normal. Mas passei os últimos anos da minha vida tentando garantir que você não ficasse presa para sempre. Nesta pasta está a sua saída. Use com sabedoria. Não use por vingança. Use pela sua liberdade. Eu amo você mais do que ele jamais me permitiu demonstrar. Vovó Maggie. Eu deitei a carta. Minhas mãos estavam calmas. Meus olhos não. Ruth esperou. Depois abriu o segundo compartimento da pasta e tirou uma pasta parda grossa. Colocou na cama e abriu. 5 anos de documentação organizados por datas com separadores registros de telefonemas. Denise 37 vezes, se identificando como vizinha preocupada amiga da família e em 2 ocasiões assistente social. Em cada registro havia data, número e transcrição. Cópias de e-mails enviados por uma conta anônima, rastreada até o IP da casa dos Johansson, com anexos imitando boletins policiais. Ruth tinha capturas de tela e metadados. Fotos do caderno azul tiradas através da janela da cozinha da casa dos meus pais durante uma das visitas de vigilância. Olhei para Ruth. Isso vale em tribunal cada detalhe. Goiás segue regra de consentimento de uma das partes para a gravação e eu fui contratada como detetive licenciada. Minha documentação segue cadeia de custódia. Fechei a pasta. Abri de novo. Fechei. Tem mais uma coisa, Ruth disse. No fundo da pasta havia um envelope amarelo grande selado com lacre. Nada decorativo. Lacre sério de advogado. No canto superior esquerdo estava escrito Escritório Jurídico Felipe Dorn Millfield, Goiás. Enfiei o dedo sob a aba. Dentro havia documentos legais presos com clipe e marcadores azuis. Ruth foi falando enquanto eu lia. Sua avó vendeu a chácara há 10 anos por quase R$1.500.000. Colocou os valores em um trust revogável, que se tornou irrevogável após a morte dela. O patrimônio foi administrado de forma conservadora. CDBs, títulos públicos, custódia, com o escritório do Sr. Dorn. Olhei o valor na página final. Depois olhei de novo. It começou. Null. Beneficiária única Ruth. Continuou é você, Sarin Johansson. Não há mais ninguém nomeado. Seu pai não sabe da existência desse patrimônio. Sua avó foi inflexível sobre isso. Instruiu o Sr. Dorn a não ter nenhum contato com Geraldo ou Denise sob nenhuma circunstância. Larguei os papéis na cama. O colchão do abrigo afundou sob o peso deles. Ou talvez fosse eu. Por que ela simplesmente não me deu isso antes? Ela deixou uma nota sobre isso para o Sr. Dorn. Disse, e estou resumindo, se eu entregar agora, Geraldo vai encontrar um jeito de tomar. Primeiro ela precisa estar em necessidade. Olhei para a letra dela na pasta para Sarin. Quando ela estiver pronta. Para acessar os recursos, Ruth disse você vai precisar comparecer pessoalmente ao Sr. Dorn com documento válido. Certidão de nascimento e identidade servem. Enfiei a mão no bolso de trás e tirei a identidade provisória que eu tinha conseguido no Detran 2 semanas antes, a mesma pela qual eu tinha lutado durante 3 meses. O momento era o certo. Ela tinha pensado em tudo. O escritório de Felipe Dorn ficava em cima de uma ferragem no centro de Millfield. Escada estreita, porta de vidro com letras douradas, recepção com 2 cadeiras e uma samambaia que já tinha conhecido décadas melhores. Ruth me levou até lá. Eu usava a única roupa limpa que tinha. Jeans blusa branca emprestada de Linda e sapatos de brechó que tinham custado R$12. Dorn tinha 64 anos. Magro. Óculos de armação fina. Se levantou quando entrei e apertou minha mão com as 2 dele. Sua avó falava de você o tempo todo, ele disse. Por favor, sente-se. Ele conferiu minha identidade. Cruzou com a certidão que eu tinha recebido pelo correio. Verificou meu CPF pelo sistema seguro. Tudo bateu. O patrimônio está ativo, ele disse. A partir de hoje você tem acesso integral aos recursos. Empurrou um documento pela mesa. Eu assinei. Minha mão não tremeu. Então ele disse uma coisa que eu não esperava. Sua avó também me deixou instruções adicionais. Ela escreveu, Sarin pode precisar de uma advogada antes de precisar do dinheiro.
Ele abriu a gaveta. Ela me pediu para recomendar alguém caso fosse necessário. Advogada de contencioso civil. Me entregou um cartão. Helena Briggs. Litígios civis. Difamação. Assédio. Millfield. Eu tomei a liberdade de ligar para ela hoje cedo, Dorn disse. Ela pode te atender às 2. Olhei para o cartão, depois para ele. Minha avó tinha planejado isso também. Tinha a esperança de que nunca fosse preciso, ele disse. Liguei para Helena Briggs às 1h45. Às 2h10 eu estava no escritório dela. E às 3h30 ela já tinha lido todo o pacote de provas da Ruth. Cada gravação, cada documento falsificado, cada marca vermelha naquele caderno azul. As palavras exatas dela foram: isso é difamação per si. Falsa alegação de antecedentes criminais é causa de ação por si só. E nós ainda temos dano material de 3 anos. Ela entrou com o processo naquela mesma semana. Geraldo Johansson recebeu a citação numa segunda-feira às 8h15 da manhã. O oficial entrou pela garagem justamente quando ele estava pegando a correspondência. Dona Patrícia do Correio regava as azaleias 2 casas adiante. Viu tudo. O envelope. O rosto do meu pai. O minuto inteiro em que ele ficou parado lendo a primeira página sem se mexer. Denise foi citada separadamente 1 hora depois no Harlanda Fresh Mart. Ela estava no corredor dos cereais. 3 mulheres do grupo de culinária dela estavam no mercado naquele momento. Ao meio-dia, metade de Harlanda já sabia. No jantar, a outra metade. Meu pai ligou 14 vezes naquele dia. Eu não atendi. Helena tinha me orientado qualquer contato agora só por advogado. Às 6h47 da tarde chegou uma mensagem. Isto ainda não acabou, Sarin. Eu sou seu pai. Helena registrou. Prova 47. No dia seguinte, Denise começou a campanha dela. Ligou para 5 vizinhos num único dia, chorando em todas as ligações. Sempre a mesma frase. Minha filha está me processando porque eu a amei demais. Mas algo tinha mudado. O processo estava no fórum do município. Os autos eram públicos. E gente de cidade pequena lê processo como lê boletim da igreja com atenção. Até o fim da semana, alguém na lanchonete encontrou a petição online. O resumo estava todo ali em preto e branco. Boletins falsificados, falsa identidade de assistente social, 37 telefonemas documentados para empregadores ao longo de 3 anos. Pela primeira vez, alguém fez à minha mãe uma pergunta para a qual ela não estava preparada. Foi Tomás Adler, vizinho do meu pai, havia 30 anos. Encontrou Denise no posto de gasolina. Denise, é verdade que você ligou para os empregadores da sua filha? Ela não respondeu. Entrou no carro e foi embora. Meu pai se inscreveu para falar na reunião seguinte do conselho da cidade. Claro que sim. O púlpito tinha funcionado uma vez. Ele achou que funcionaria de novo. Desta vez o salão estava cheio. 60 pessoas, talvez mais. Cadeiras dobráveis extras foram tiradas do depósito. Gente em pé junto à parede do fundo. Já não se tratava mais de buraco na rua. Eu me sentei na terceira fileira. Não na última. Na terceira. Helena Briggs sentou ao meu lado. Bloco jurídico no colo. Caneta na mão. Blazer cinza. Rosto sem entregar nada. Geraldo subiu ao púlpito às 7h15. A maioria de vocês me conhece, ele disse. Vivi em Harlanda a vida toda. Treinei time de beisebol infantil. Trabalhei no comitê de planejamento. E agora minha própria filha tenta destruir esta família com um processo sem fundamento. Ele agarrou as laterais do púlpito. Ela foi influenciada por pessoas de fora. Advogados. Gente que não conhece esta família. Peço a esta comunidade que me apoie. Ele olhou para mim. Eu olhei de volta. Sam va adilar. O salão ficou em silêncio. Então Helena se levantou. Meu nome é Helena Briggs. Sou advogada regularmente inscrita e represento Sarin Johansson. O processo está em trâmite no fórum do município. A petição inicial e as provas que a acompanham fazem parte dos registros públicos. Eu recomendaria a qualquer pessoa interessada que os leia, em vez de depender da versão de um único indivíduo. Ela se sentou, sem drama, sem grito, sem acusação teatral. O salão ficou em silêncio por 8 segundos inteiros. Eu contei. Depois o presidente do conselho pigarreou e passou ao próximo item da pauta. Meu pai ainda ficou alguns instantes no púlpito. Depois se sentou. Ele não voltou a olhar para mim. 11 dias depois, o juízo concedeu medida protetiva cível, distância mínima de 150 metros, nenhum contato direto, nenhum contato por terceiros, nenhuma ligação,
Nenhuma mensagem, nenhuma carta, nenhum e-mail, nenhum recado enviado por vizinhos, amigos ou qualquer outra pessoa. Geraldo violou a ordem na primeira semana. Pegou o celular emprestado com um vizinho, um homem chamado Délio, que não sabia de nada, e me mandou mensagem. Isto ainda não acabou, Saren. Helena registrou. Peticionou. Meu pai recebeu advertência formal do juiz. Mais uma violação e ele responderia por descumprimento. A ação de difamação avançou. Helena apresentou o pacote da Ruth, gravações, registros de chamadas, documentos falsificados, metadados ligando os e-mails anônimos à casa dos Johansson, 37 telefonemas, 5 falsos boletins, 3 anos de interferência sistemática na minha capacidade de ganhar a vida. Meu pai contratou um advogado barato de uma cidade vizinha, um sujeito com cara de quem preferia estar em qualquer lugar menos ali. Depois de analisar as provas, ele ligou para Helena e recomendou acordo. Meu pai recusou. Eu não vou fazer acordo com a minha própria filha. O advogado renunciou ao caso na semana seguinte. Meu pai não contratou outro. Enquanto isso, os registros públicos faziam o seu trabalho. Em Harlanda, documento público vira conversa pública. As pessoas liam, comentavam. Você viu a parte da assistente social? Ela fez 37 ligações. Geraldo falsificou o boletim. Meu Deus! Na lanchonete de Harlanda, onde eu trabalhei como garçonete aos 14 anos, o cozinheiro falou com um freguês antigo. Essa moça se candidatou aqui uma vez. Eu neguei por causa de um telefonema. Estou me sentindo péssimo. A verdade não precisa de púlpito. Ela só precisa estar disponível. Devagar e depois de uma vez só, Harlanda começou a ler. Denise sentiu isso primeiro. O grupo de culinária de quinta-feira, 8 mulheres que se reuniam na casa uma da outra, havia 15 anos, mandou recado pela organizadora. Achamos melhor você dar um tempo, Denise. Pelo menos até tudo se acalmar. Nada ia se acalmar. Depois, meu pai foi à cafeteria da rua principal. O boxe dele estava vazio. Seu ritual de 20 anos. Ninguém sentou ali. Ele acabou indo para uma mesinha perto da janela. Ninguém se juntou. A garçonete completou o café sem encarar o rosto dele. Tomás Adler, o mesmo vizinho que tinha confrontado Denise no posto, apareceu na porta da casa dos meus pais. Geraldo, eu te conheço há 30 anos. Você falsificou mesmo o boletim policial? Meu pai fechou a porta na cara dele sem dizer nada. No processo, as coisas também aceleraram. Davi, o gerente do restaurante em Granton, aquele que cancelou minha entrevista depois de receber o boletim falso, ligou voluntariamente para o escritório da Helena. Disse que estava disposto a testemunhar. Ainda tinha o e-mail salvo na caixa de entrada com o anexo fraudulento. Beto, da loja de material de construção em Millfield, também aceitou falar. Tinha guardado o registro da ligação no arquivo de RH. Lembrava da data. Lembrava da voz. Eu não fiz nada disso. Não liguei para ninguém. Não publiquei nada. Não fui de porta em porta contar a minha versão. Não precisei. As provas existiam. Os autos eram públicos. E os moradores de Harlanda, com todos os defeitos que tinham, sabiam ler. A cidade não se voltou contra meu pai porque eu pedi. Se voltou porque a conta deixou de fechar. Geraldo não apareceu para a audiência. Depois que o advogado renunciou, ele se representou sozinho por exatamente uma petição. Um texto manuscrito dizendo na íntegra: este é um assunto de família, e o tribunal não tem jurisdição sobre o direito de um pai de proteger seu filho. O juiz discordou. Quando meu pai não compareceu, Helena pediu julgamento à revelia. O juízo deferiu. Difamação per se. Interferência dolosa em expectativa de emprego. Dano fixado em R$ 430 mil calculado com base em 3 anos de renda perdida e dano documentado. Meu pai não pagou. Helena averbou penhora sobre a casa dos Johansson. Eu estava sentada no escritório de Felipe Dorn quando a sentença saiu. Ele imprimiu e me entregou por cima da mesma mesa, onde eu tinha assinado os papéis do patrimônio 2 meses antes. O que você sente? Ele perguntou. Cansaço, eu disse, e era verdade. Naquela mesma semana, Dorn me ofereceu um emprego. Não por pena. Ele tinha me visto organizando os arquivos de prova da Ruth, montando cronologia, cruzando datas. Preciso de uma assistente administrativa, ele disse. Você é a pessoa mais organizada que encontrei em 40 anos de profissão. Comecei na segunda-feira seguinte. R, 27 por hora benefícios. 60 dias depois, eu tinha uma mesa perto da janela e a responsabilidade de regar a samambaia da recepção.
Com o dinheiro do trust, aluguei um apartamento de um quarto em Millfield. Térreo, cozinha pequena, porta com fechadura, chave que era minha. Comprei um Honda Civic usado 220 mil quilômetros rodados. Abri uma conta bancária só no meu nome. Pela primeira vez na vida, comprei mercado sem pedir permissão a ninguém. O apartamento era silencioso. Ninguém perguntava para onde eu ia. Ninguém abria minha correspondência. Ninguém ligava para o meu empregador. O silêncio era o som mais alto que eu já tinha ouvido. Sabe quando eu sentei naquele tribunal e ouvi o juiz ler a sentença, eu não senti alegria. Senti cansaço. 3 anos da minha vida tinham sido perdidos. 8 meses numa cama de abrigo, tudo porque meus pais prefeririam me destruir a me deixar ir. Então eu quero te fazer uma pergunta direta. Se seus pais falsificassem um boletim policial para impedir você de conseguir emprego, você processaria ou simplesmente iria embora? Escreve nos comentários. Eu realmente quero saber. 3 meses depois da sentença, uma carta chegou ao abrigo. Linda me encaminhou. Denise a enviou para meu endereço antigo, não o novo. Tecnicamente era uma zona cinzenta da ordem protetiva, mas em espírito era uma violação. Abri a carta sentada à minha mesa da cozinha. Minha mesa da cozinha, querida Seren. Eu sou sua mãe. Sempre vou ser sua mãe. Seu pai diz que sente muito. Venha jantar no dia de ação de graças. Podemos deixar isso tudo para trás. Li 2 vezes. Depois uma terceira. Seu pai diz que sente muito. Não que ele sente muito, mas que ele diz, como quem repassa a previsão do tempo. Podemos deixar isso tudo para trás. Não, eu errei. Não, eu não devia ter ligado para os seus empregadores 37 vezes. Não, eu não devia ter falsificado documentos para impedir você de trabalhar. Só podemos deixar isso tudo para trás. Como se estivéssemos discutindo sobre o termostato. Fiquei 1 hora com aquela carta na mão, depois fiz café, alimentei a minha gata rajada, que eu tinha adotado do abrigo de animais de Millfield e chamado de Maggie, porque é claro que eu fiz isso. Então escrevi a resposta por meio da Helena como exigia a ordem judicial. Mãe, eu te desejo bem, mas amor não inclui sabotar a capacidade do seu filho de sobreviver. Você ligou para meus empregadores. Você se passou por assistente social. Você tentou me tirar do único lugar onde eu tinha onde dormir. Por favor, cumpra a ordem judicial. Não entre mais em contato comigo. Selei o envelope, coloquei selo e fui até os correios de Millfield. Não os de Harlanda. Não onde Dona Patrícia me veria e contaria tudo. Depois voltei para casa. Para minha casa, preparei um jantar para uma pessoa só. Macarrão, pão de alho e um copo de água. Maggie ficou em cima da bancada me observando comer. Foi o melhor jantar da minha vida. Eu conto essa história não para que você odeie meus pais. Eu conto porque agora mesmo tem alguém deitado numa cama que não é sua, olhando para um teto que não pode pintar, pensando se querer a própria vida. Faz dele um filho ruim, uma filha ruim, ingrato, egoísta. Não faz. Querer trabalhar não é traição. Querer independência não é desrespeito. E se afastar de pessoas que estão destruindo ativamente a sua vida não é crueldade, é sobrevivência. Minha avó não conseguiu salvar a si mesma. Ela passou 30 anos casada com um homem que controlava tudo, para onde ela ia, com quem falava, o que tinha permissão para desejar. Quando finalmente se libertou, já tinha 70 anos e morava de aluguel com nada além da chácara vendida e de um plano, mas ela me salvou. Ela planejou isso por 10 anos. Contratou uma detetive particular. Criou um trust. Escreveu uma carta e selou numa pasta, torcendo para que eu nunca precisasse abri-la. É isso que amor de verdade parece. Não controle vestido de cuidado. Não sabotagem fantasiada de proteção. Amor faz um plano para a sua liberdade, mesmo quando isso custa tudo. Hoje eu tenho 28 anos. Trabalho como assistente administrativa num escritório jurídico em Millfield. Estou juntando dinheiro para fazer faculdade comunitária. Tenho um apartamento de um quarto, um Honda usado, e uma gata chamada Maggie, que solta pelos em tudo que eu tenho. E eu não falo com meus pais. Eu não tranquei a porta para sempre, mas agora a chave está comigo, não com eles. Não cabe a eles decidir quando essa porta vai abrir. Na carta, minha avó escreveu: liberdade não é de graça, mas você vale cada centavo. Ela tinha razão. Geraldo vendeu a casa. Não teve escolha. A penhora lançada por Helena significava que a sentença precisava ser satisfeita antes da transferência do imóvel, e ele não tinha como tirar R$ 430 mil do bolso.
A casa da Rua das Acácias, a mesma onde eu cresci, a mesma com a varanda onde ele lia jornal e fingia não saber o que a esposa estava fazendo, foi vendida por R$ 840 mil. Depois da penhora da comissão da imobiliária e dos impostos atrasados que ele vinha ignorando, sobrou dinheiro suficiente apenas para alugar um lugar modesto. Ele e Denise se mudaram para um parque de trailers, nos arredores de Galeão, uns 20 minutos de Arlanda. Perto o bastante para ainda fazer compras no Fresh Mart. Longe o bastante para deixar de encontrar as pessoas que antes acenavam para eles. Geraldo nunca admitiu que estava errado. Né, Mumovez? Contava para os novos vizinhos a mesma história que contou ao conselho da cidade. Uma advogada colocou coisas na cabeça da minha filha. Provavelmente vai repetir isso até o último dia de vida. Algumas pessoas preferem perder tudo a admitir que foram as vilãs da história. Mas Denise fez algo que eu não esperava. Ruth me contou meses depois, numa das nossas raras ligações. Denise começou a fazer terapia escondido do meu pai. Na terceira sessão disse à terapeuta: "Acho que fiz uma coisa terrível. Não sei o que fazer com isso. Eu não estou pronta para perdoá-la. Talvez nunca esteja. Mas eu consigo segurar duas verdades na cabeça ao mesmo tempo. A mulher que ligou para 37 empregadores e mentiu sobre a própria filha, e a mulher que finalmente sentou numa poltrona e falou a verdade em voz alta. Pessoas são complexas, até as que mais machucaram você. Mas complexidade não significa que você tenha a obrigação de dar acesso à sua vida. Cura não exige reconciliação. Às vezes exige apenas distância. Essa é a minha história. Se você chegou até aqui, obrigada. Nem todo mundo tem uma avó que planeja 10 anos à frente. Mas todo mundo merece saber que querer independência não é traição. Se essa história te lembrou alguém, por favor, envia para essa pessoa. Às vezes basta saber que você não está sozinho. Deixa o like se isso falou com você. Se inscreve se quiser mais histórias como essa. E se você quiser saber o que aconteceu quando Denise apareceu no meu trabalho 6 meses depois, essa história está no link da descrição abaixo. A gente se vê lá.